Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Não perca a sua oportunidade. E está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Passagem que vamos ler agora. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Não perca a sua oportunidade. Esta história é de um homem que não perdeu a sua oportunidade. Jesus estava passando por Jericó, saindo já na saída para Jerusalém, e naquela estrada ali, na saída da cidade, era o ponto de um cego chamado Bartimeu, que ficava ali pedindo esmolas. Certamente havia ali alguma pedra na qual ele se sentava e passava os dias ali. Para se proteger da chuva, do vento, do frio, do sol, ele usava uma capa, que provavelmente era o seu bem maior ali, sua roupa mais importante, sua peça de roupa mais importante. E então, uma multidão que seguia Jesus, fazia bastante ruído, e ele certamente se informou para saber quem estava passando, o que estava vendo. E com certeza disseram para ele que era Jesus que estava passando. Ele conhecia a fama de Jesus. Ele tinha ouvido falar dos grandes milagres que Jesus tinha realizado. Ele tinha ouvido falar das grandes mensagens, dos grandes ensinos de Jesus e da sua forma de abordar a fé do povo. E então ele sabia que ali estava a sua grande oportunidade. Estava passando por ali, e talvez fosse aquela única vez que ele passaria por ali, o homem que podia curá-lo, o Filho de Deus, que podia curar a sua cegueira. E por isso ele não perdeu a sua oportunidade. Apesar de todas as adversidades, apesar de não enxergar, de estar sentado ali na beira do caminho, e ele tinha que ser esperto para não ser esmagado por aquela multidão, apesar do ruído da multidão, apesar de ele estar à beira da estrada, ele gritou.
clamou pela misericórdia de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, mas esse homem, apesar das circunstâncias, clamou pela cura. Muitas vezes você se deixa envolver por coisas deste mundo, por problemas, adversidades, provações, dificuldades. Isto o tem afastado do grande Deus que pode abençoar sua vida. Quem sabe Jesus está passando pela sua vida agora e esta é a sua grande oportunidade. Então não deixe que nada impeça você de clamar pela misericórdia de Jesus. Aliás, pessoas daquela multidão diziam para ele, e diz o texto que eles gritavam com ele, cala a boca! Você está incomodando Jesus? Você acha que Jesus vai perder tempo com um mendigo de beira de estrada? Muitas vezes você enfrenta opiniões contrárias, você enfrenta conselhos que são contrários à pessoa de Jesus, à graça de Jesus, à bênção de Jesus, à fé em Jesus. Aquele homem, o Bartimeu, ele não deu atenção a essas opiniões contrárias. As pessoas diziam, cala a boca, mas ele continuou gritando. Aliás, a passagem diz que ele passou a gritar ainda mais alto, porque ele tinha que superar, né, a gritaria daquelas pessoas que estavam contra ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais alto, até que Jesus ouviu. Quantas vezes pessoas querem afastar você de Jesus? Afastar você da fé. Às vezes você Jesus está passando na sua vida, você tem uma oportunidade, mas pessoas querem demover você de seguir a Jesus, de ser abençoado por Jesus, de pedir a graça de Jesus, pedir a misericórdia de Jesus. Não deixe que as opiniões alheias afastem você de Jesus, o impeçam de ir até Jesus, o impeçam de clamar pela misericórdia de Jesus. E então Jesus ouviu. Jesus ouviu os gritos dele, parou e mandou chamá-lo. Aqui nós temos um detalhe muito interessante. Jesus está atento às necessidades, ao clamor das pessoas. Jesus sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa. E ele está atento ao seu clamor, aos seus gritos por misericórdia. E ele vai parar para te atender. Foi o que Jesus fez. Mandou chamar aqueles mendigos, o cego Bartimeu. Aí o povo, talvez não os mesmos que queriam impedi-lo de ir até Jesus, talvez outros, olha, anime-se, Jesus está chamando, venha. E ele foi até Jesus. Mas para ir até Jesus, ele tinha que se desfazer da sua capa. E ele não pensou nem um minuto. Diz o texto que ele jogou a sua capa de lado, deu um salto e foi até Jesus. Ele estava sentado, abrigado na sua capa, mas ele jogou fora aquela capa. Ele sabia que se ele fosse curado por Jesus,
talvez ele nem precisasse mais daquela capa. Ou talvez ele poderia ter recursos para comprar uma nova capa e até coisas mais valiosas, porque Jesus iria mudar a sua vida. Jesus ia mudar a sua perspectiva. Jesus ia mudar o seu destino, toda a sua trajetória. Quantas vezes há uma capa que está nos impedindo de ir até Jesus? Qual é a sua capa? O que é que você precisa jogar fora da sua vida para ir até Jesus? O que você precisa renunciar para seguir Jesus, para receber a bênção de Jesus, para ser curado por Jesus, para ser salvo por Jesus? Jogue fora a sua capa e vá até Jesus. Mas quando você for a Jesus, faça como aquele cego fez. Jesus quer nos abençoar, mas quer que a gente seja objetiva. Quer que nós sejamos objetivos. Então Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que Jesus faça por você? Naquele momento, aquele homem sabia que a sua maior necessidade era enxergar. E ele diz para Jesus: Mestre, eu quero enxergar. É isso que eu quero. Isso que eu quero que o Senhor me faça. Que o Senhor me cure da minha cegueira. O que você mais precisa? O que você quer? E diz a palavra que Jesus curou aquele homem. E a cura foi imediata. E ele passou a seguir Jesus, porque Jesus tem muito maiores bênçãos para nos dar. Não somente a cura de um mal físico. Na verdade, Jesus quer nos curar da cegueira espiritual. Ele quer nos abençoar com a bênção maior de todas, que é a salvação da nossa alma. O que você quer? Você deseja ser salvo? Você deseja ser perdoado dos seus pecados? Você deseja ter certeza da vida eterna? Você quer se reconciliar com Deus e seguir a Jesus? Portanto, supere todas as circunstâncias. Deixe de lado as opiniões. Renuncie a tudo aquilo que impede você seguir a Jesus e vá até Ele e peça a Ele para curar a sua alma. Amém?